Que a paz de Jesus reine em vossos corações. Começando hoje o primeiro estudo dessa série, dia 27/11/2021, nós vamos estudar um pouquinho sobre as mensagens, a tríplice mensagem angélica. E essas verdades vocês vão ver no decorrer desses dias, desse estudo, que vale a pena ouvir, recordar os estudos, né? Ler os textos, que não precisa confiar no que eu vou ler aqui, eu gosto de fazer o áudio. Mas quem não quiser ver o áudio, eu vou postar a apostila aqui com tudo escrito, tá? Eu espero que cada um possa entender. Se alguém tem alguma dúvida, pode me procurar no particular. E que tragam textos que possam esclarecer o que você não quer acreditar. Não me traga ideias que não está escrito. Tá bom, meus queridos? Então, nós vamos estudar agora. Esses estudos dizem assim, que os movimentos importantes do passado têm seu paralelo como do presente. Está no grande conflito do século 154.1. Então, tudo o que aconteceu no passado vai acontecer de novo. E diz que essas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, têm relação com o Evangelho Eterno e distinguirão a Igreja de Cristo no tempo do seu aparecimento. Então, o Apocalipse 14... ele vai dar uma sacudidura e vai distinguir os que são sinceros. Então, nós temos que estudar muito esse capítulo e compreender que é um estudo muito sério para nossos dias. A igreja já sofreu guerras, perseguições e vai sofrer de novo, né? Diz que sofre guerra e perseguição deste poder durante longo período, de 1260 anos. Em seguida, esse período de opressão da igreja tem outro conflito breve, mais severo, com a besta de 2 chifres, mas logo vem a libertação. Profecias de Urias Miche, Apocalipse, Daniel 562.1. E o que pode o povo de Deus fazer em tal conflito? Em tal extremidade, quer dizer, tão grande, horrível, né? Que será feito deles? Olhemos com os apóstolos para a cena que segue o programa de que vemos? O mesmo grupo no Monte Sião com Cristo, um grupo vitorioso. É isso que nós possamos ver, como João viu, né? Ele viu no Monte Sião os que escaparam da besta, da marca do seu nome, e foi um grupo vitorioso, estavam no mar de vidro. O capítulo 13 terminou apresentando ao povo de Deus um pequeno grupo, aparentemente fraco e indefeso. Ele não apresenta aqui uma igreja, uma grande catedral, uma placa de igreja, uma denominação, não. Um pequeno grupo. É um povo, um pequeno povo que luta e crê na verdade. Escrito em as profecias de Daniel e Apocalipse, de Urias Miche, 625.3. Ainda diz que o capítulo 14 do Apocalipse apresenta uma surpreendente clamor que ainda há de ser anunciado. Não foi anunciado, mas ainda haveria de ser anunciado, né? Como um alerta à humanidade nessa hora de forte tentação. Então haveria de ter um aviso para a humanidade, entendeu? E nós, para saber desse aviso, devemos recorrer a quem? Aos pastores, obreiros, ministros? Não. João não fez isso, nós somos os Elias. Diz que João, esse texto que eu li em cima está em Grande Movimento Adventista 207.4. Agora, em Desejado de Todas as Nações, vê o que a profeta escreveu. João não reconhecer a autoridade do Sinédrio em busca de extensão ao mesmo para a sua obra. Ele não buscou a aprovação dos grandes líderes da época, que eram os fariseus, tinha os sacerdotes, tinha o sumo sacerdote. Ele não procurou esses homens, não. Ele entendeu a mensagem e foi pregar. E nós hoje devemos ter essa luz também para nós. Devemos acreditar em ninguém, nem quero que acredite em mim, mas leia e aprende. Ainda temos no grande conflito do século 226.2, diz assim: cada um receberá esclarecimento bastante para tomar inteligentemente a sua decisão. Não precisa você perguntar de ninguém. E ainda diz no livro
Testemunho Seleto 1, 286.3. Ora, os que viveram na geração passada foram responsáveis pela luz que lhe foi concedida. Sua mente foi despertada a ponto de vários pontos das Escrituras, que lhes serviram de prova. Eles foram provados pelo que os discípulos foram provados? Não, era outra luz. Muitos hoje se apegam de modo idêntico aos costumes e tradição dos seus pais. Quando o povo lhe envia mais luz, quando o Senhor lhe envia mais luz, recusam aceitá-lo. Por quê? Não havendo ela sido concedida aos seus pais. Não foi por esses acolhida. Não estamos colocados onde nossos pais se acharam. Consequentemente, nosso dever e responsabilidade não são os mesmos. Então, o que está acontecendo hoje? Estão falando aí de luz que vamos compreender. A irmã Ellen White não viu, ela não entendeu. Então, os nossos pioneiros, eu não acredito. Mas aqui está dizendo que nós não vamos ser provados pelo que eles entenderam, nem pelas provas que eles passaram. Tá, meus irmãos? Então, é muito interessante que nós entendemos isso. Grande Conflito 164.1. Agora vamos ler também o Grande Conflito 164.1. Não seremos provados por Deus, olhando para o exemplo dos nossos pais, a fim de determinar o nosso dever, em vez de pesquisarmos por nós mesmos a palavra de Deus. Então, ficamos contando a experiência dos nossos antepassados, em vez que podia estar estudando nova luz, entendendo melhor as palavras de Deus e crescendo em conhecimento. Não, fiquemos contando profecia passada, estudando a prova que nossos antepassados temos e não crescemos na luz. Isso é errado, meus irmãos. Agora tem outro texto aqui, Grande Conflito 164.1. Somos responsáveis pela luz que recebemos e que nos foi entregue como herança. Somos também responsáveis pela luz adicional, que hoje, da palavra de Deus, está brilhando no nosso caminho. Quer dizer, não foi errado o que aconteceu com eles, essas provas que eles tiveram. Não é errado nós estudar, mas não é essas provas que nós vamos passar agora. Nós somos responsáveis por essa luz? Somos, mas somos responsáveis pela luz que acrescenta, a luz adicional, tá, meus queridos? Temos iludido com a ideia de que chegaríamos ao reino sem um teste de fé, mas estou convencida que não será assim. Grande Movimento Adventista 129. Então, será que você também é um que está iludido com isso? Que você acha que vai entrar no reino do céu sem uma prova? Olhando para as provas dos nossos antepassados? Isso não vai ser assim. E diz aqui que Deus nos provará antes de concedermos o batismo do Espírito Santo. Nosso Pai Celeste nos provará para ver se podemos viver sem desonrá-lo. Mensagem escolhida 3, 426.4. Ainda diz assim, cada um dos diferentes períodos da história da igreja tem distinguido pelo desenvolvimento de alguma verdade especial, adaptada às necessidades do povo de Deus daquele tempo. Toda nova verdade deve enfrentar ódio e oposição. Ninguém vai ficar feliz se você for entender uma verdade, ao qual nunca foi pregado. Sempre foi assim. No tempo dos discípulos foi, em 1844 a mesma coisa. Queriam matar os pioneiros, Miller, Samuel Snook, porque eles estavam pregando uma luz que eles não tinham vindo para a época deles, que não tinha sido dado para os discípulos. E eles não aceitaram, e eles foram provados com isso. E a irmã Ellen White? Perguntaram dela, tem sido feita uma pergunta. Pensa que o Senhor, o texto que eu li em cima, cada um dos diferentes períodos da história tem distinguido por alguma verdade especial, está no Grande Conflito dos 609.1. Agora, a mensagem escolhida, 141.2, tem-me sido feita a pergunta, pensa que o Senhor tem qualquer nova luz para nós como um povo? Perguntaram dela, né? O que ela respondeu? Respondeu, ele tem luz para nós e é nova. Todavia, preciosa luz antiga. Ninguém pode inventar uma luz. Já está escrito.
né? Então é luz antiga, que há de brilhar da palavra da verdade e possuímos apenas um vislumbre da luz que ainda há de vir. Ela diz, temos só uma luzinha apagada, meus queridos. Temos muita luz ainda. E ainda ela diz aqui, no livro Mensagem Escolhida 1, 403.3. Jamais alcançamos um período em que não haja para nós acréscimo de luz. Aí vem os falsos pastores, os falsos mestres, diz que não tem mais profecia, que não tem mais luz. Então eles estão contra, quando eles dizem isso e diz que acredita no Espírito de Profecia, na Bíblia e no testemunho, é mentira. Eles não acreditam, porque se eles acreditassem, está escrito aí, ó, que jamais vai haver um tempo que não tenha acréscimo de luz. Com a mensagem escolhida, volume 1, 403.3. Agora eu vou ler no Esse Dia com Deus. Foi-me mostrado que Jesus nos revelará preciosas verdades, antiga, nova luz, se estivermos dispostos a aceitar, né? Então, ele tem nova luz, antiga, tá? E ainda ela diz, nesse livro ainda, Esse Dia com Deus, 329.1, ainda há muita luz a irromper da lei de Deus e do evangelho e da justiça. Então tem na lei de Deus, luz para nós ainda. Não diz que toda a lei já foi descoberta. Por que que ela fala lá, levantarás os fundamentos de geração em geração, clama ao meu povo seus pecados e a casa de Jacó, né? Então, porque ainda tinha luz dentro da lei de Deus. Mas aí você poderia me perguntar, mas daí, Cristo então não obedeceu? Ele veio e não teve a luz, não aprendeu? Agora veja o texto, aonde está nesse livro aqui, grandes verdades que não foram ouvidas e contempladas desde o dia de Pentecoste, resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Então, quando que foi enterrada essas verdades? Depois dos apóstolos. Tá? Então, foi enterrada com a perseguição de 1260 anos, meus irmãos. Eles esconderam verdade para nós. O papado, ele trocou as verdades e nós ficamos numa geração que precisamos estudar. FEC, Faculdades Cristãs. Fundamento da Educação Cristã, 473.2. Agora temos aqui escrito um texto, então grandes verdades foram enterradas que iam ser descobertas, né? A profeta já deixou escrito, e aí agora nós vamos ler um texto que está no livro Outro Poder 23.1, que é um texto que eu queria que todo mundo com carinho lesse esse texto, examine, gente. Diz assim, ó, guardar a verdade não impede de receber nova luz. Temos a verdade é um fato e devemos manter firme as posições que não podem ser abaladas. Mas não devemos olhar com suspeita sobre qualquer nova luz que Deus possa enviar, dizendo, não vemos nenhuma necessidade de mais luz além de antiga verdade que recebemos até aqui, sobre o qual estamos firmados. Enquanto mantivermos essa posição, o testemunho da testemunha verdadeira aplica o nosso caso como reprovado, meus irmãos. Será que nós queremos perder a salvação? Não aceitar as novas luzes que tem dentro da palavra de Deus? E não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre menino. Aquele que se sente rico, crescendo em bem, sem nada necessitar, estão cegos com relação às suas verdades, às suas verdadeiras condições diante de Deus. Mas o pior é que não tem consciência disso, tá? Outro Poder 23.1. Agora ainda no livro Outro Poder 28.1. Quando o povo de Deus está à vontade, satisfeito com a luz que já possui, podemos estar certos que Deus não vai favorecer. É a sua vontade que eles marchem sempre avante, recebendo sempre crescente luz que para eles brilha. Portanto, assim diz o Senhor, eis que armarei tropeço a esse povo, e tropeçarão neles pais e filhos, juntamente, vizinhos e seus amigos perecerão. Jeremias 6.1.
Então Deus permite, vem essa nova luz, que quem não quer ir para a luz, você é peneirado fora. Você fica fora da verdade, fora do céu. Você não quer ir para a Bíblia estudar? E ainda diz assim, ó, quando estiver na angústia, todas essas coisas te alcançarão. Então, nos últimos dias voltará para o Senhor teu Deus e ouvirá a sua voz. Qual é o povo que vai obedecer toda a verdade? Como diz em Apocalipse 14, que os 144.000 eram virgens, não se achou engano na sua boca. Então, esse povo é só o dos últimos dias, né? Os 144.000. Está em Deuteronômio 4:30. Agora eu vou ler em Mensagem Escolhida 2, 114, 3. Olha o que a profeta diz. Que as pessoas querem que ela tenha recebido toda a luz, senão não acredita. Mas vê o que ela diz. Eu não me sentiria que era possível apresentar certas coisas, caso o Senhor não houvesse dado essa obra a fazer. Qual que era a obra dela? Escrever para nós. Mas ela não sentia que ela deveria escrever, porque ela nem tinha coisa que ela escreveu que ela não entendeu. No decorrer desses estudos, vocês vão ver que eles não entenderam os pioneiros. E ela está dizendo aqui, ó, se não somos chamados a profetizar, somos chamados a crer nas profecias e a cooperar com Deus e levar a luz a outro. Então, creia nas profecias dela. Se você não é chamada a profetizar, creia nas profecias que ela já escreveu. Diz que mesmo os profetas não compreendiam por completo o significado das revelações a eles confiada. O sentido deveria ser desvendado de século em século. Grande conflito do século 154.2. Então, todos os profetas, eles não entenderam toda a verdade. Por que a irmã White, todo mundo diz não, se não foi dado para ela, eu não acredito. Vê o que Daniel falou. Eu, pois, ouvi e não entendi. Por isso perguntei, Senhor meu, qual será o fim dessas coisas? Ele respondeu, viste, Daniel, porque essas coisas, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão encerradas e seladas até o tempo do fim. Só do tempo do fim é entender. E aí, o que ele falou não era verdade? Era, só que ele não entendeu. Por que a irmã White tem que entender a luz para nós hoje, que faz mais de 100 anos que ela morreu? Aí veio luz para os nossos dias, não foi dado para os pioneiros, não é verdade. Gente, temos que ver isso. Olha, por quê? As 2.300 tarde de manhã não foi dada para os apóstolos. E aí, foi mentira? Então, cada período de tempo, Deus tem uma luz para os nossos dias. Embora a mensagem proclamada pelos discípulos de Jesus fosse correta, que os levou a entender mal seu objetivo, resultado finalmente em seu desapontamento. Eles não entenderam que Jesus ia morrer, ia ressuscitar em 3 dias, ia restaurar um reino eterno, não era Israel. Mas isso não foi erro, por quê? Por que será que não foi? Isso está em Serviço Cristo em seu Santuário 74. Agora, no Desejado de Todas as Nações 62.1, João não compreendia plenamente a natureza do reino do Messias. Esperava que Israel fosse libertado dos seus inimigos. Então, se a irmã White não compreendeu, meu irmão, não é errado, não. Eles foram provados por aquela luz, agora nós temos luz para os nossos dias. João Batista também não entendeu. Ele esperava que o reino de Israel ia ser estabelecido naquele tempo. Ali, nação nacional, não reino eterno. Entendeu? Ele não entendeu. Se bem que, como aconteceu com os primeiros discípulos, não compreenderam a mensagem por eles mesmos comunicada, era esta, no entanto, correta, e todos os respeitos proclamando tinham cumprido o propósito de Deus, e o seu trabalho não havia sido em vão no Senhor. De novo gerado para uma viva esperança, regozijaram-se com gozo infalível e glorioso. Grande conflito 423:1. Então, os discípulos, por eles não entenderem errado? Não. Sabe por que não? Testemunho para a Igreja, volume 1, 116:1. Olha só esse texto que está escrito. Se houvesse luz a respeito a essa luz fosse rejeitada, então haveria condenação, o desagrado divino. Mas antes que a luz venha,
não há pecado, pois não existe luz a rejeitar. Tá? Eu vou dar continuidade a esse estudo, né? Pode ser nesses próximos dias, nessas próximas horas, e eu quero que os irmãos continuem estudando. Eu vou passar esse áudio e que todos estudem, é muito importante. Que Deus abençoe a cada um. Dando ainda continuidade ao nosso estudo dessa primeira série, né? Então, nós vamos ler aqui que diz assim: se houvesse a luz a respeito a essa luz e fosse rejeitada, então haveria condenação ou desagrado divino. Mas antes que a luz venha, não há pecado, pois não existe luz a rejeitar. Então, por que no passado não foi pecado? Se eles não entenderam toda a luz nossa hoje, aqui vai brilhar em nosso caminho hoje. Não teve essa luz, então não foi errado. Eles não têm entendido essa luz que nós vamos entender hoje. Aí diz que Deus nos provará antes de concedermos o batismo do Espírito Santo. Nosso Pai Celeste nos provará para ver se nós não vamos desonrá-lo, né? Então, esses dois textos aqui, um está no 1º Testemunho para a Igreja 116:1 e o outro está Mensagem Escolhida 3, 423.4. Então, aqui diz assim: ouça antes de condenar. Quando nova luz for apresentada, a igreja será perigoso rejeitar, recusar ouvir a mensagem, por ter preconceito contra ela ou contra o mensageiro. Não serve de desculpa diante de Deus. Então, se alguém está com raiva de mim, por causa disso não quer ouvir a mensagem, não vai ser desculpa diante de Deus. Ou que tem preconceito contra mim, né? Não devem convencer-se de que toda a verdade já foi revelada e que o ser infinito não tem mais luz para seu povo. E se afirmam na crença de que toda a verdade já foi revelada, estão em perigo de se desfazer de preciosas gemas da verdade, que serão descobertas ao volverem os homens a atenção para a pesquisa das ricas minas da palavra de Deus. Então, meus irmãos, muito cuidado. É perigoso a igreja rejeitar. Você é uma igreja. Se você rejeitar essas luzes da palavra de Deus que estamos estudando agora, é muito perigoso. Então, isso está no livro Outro Poder 34:1. Agora nós vamos ler ainda no livro Outro Poder 37:4. Assim será, vez após vez, porque não amam a luz, não vem para a luz. Esse é o problema. Pessoa que não ama a luz, ela não vem para Cristo, né? Agora nós vamos ler um texto que está nas profecias de Urias Micha, Apocalipse e Daniel, diz assim: se as igrejas persistirem ainda em fugir da luz e rejeitar a verdade, encontrar-se-ão em breve adorando a besta e recebendo sua marca. Será que é isso que você quer? Então, para você saber agora que a luz que nós vamos estudar é a luz para não receber o selo da besta. Se você rejeitar a luz, você, enfim, vai acabar recebendo a marca da besta. Se continuarmos a rejeitar a verdade e desprezar a verdade, as advertências enviadas, esgotareis os últimos recursos da graça de Deus e finalmente experimentais uma destruição literal para a qual não haverá remédio. Esta é uma ameaça mais severa que Deus pode fazer nessa vida, é a última. Pouco lhe prestarão atenção e serão salvos, mas multidão passará adiante e perecerá. Será que é isso que você está querendo? Eu acredito que não. Se você não entender a luz que eu vou passar, você vai receber o selo da besta. Profecias de Apocalipse e Daniel 664.1. Agora nós vamos ver Testemunho Seleto 2, volume 2, 421. O erro pode estar encarnecido pela idade. Esta, porém, não torna o erro verdade, ou verdade em erro. Entendam isso, não é? Mas faz muitos anos que nós estamos crendo assim, mas não vai tornar esse erro ser verdade por causa da idade.
Todos os que ridicularizarem os assuntos da profecia não serão abençoados. Grande conflito 341.2. Agora nós vamos ler o livro Outro Poder 23.2. Dirigido por Deus, mas não infalível. A igreja foi dirigida por Deus, mas ela não é infalível, não. Cumpre não pensar, bem, temos toda a verdade, compreendemos as principais colunas da nossa fé e podemos descansar nesse conhecimento. A verdade é progressiva e precisamos andar na luz, meus irmãos. Olha o conselho que está sendo dado, meus queridos. Ainda vamos estudar aqui, Testemunho para Ministros 116.2. Estudai o Apocalipse em ligação com o Daniel. A história se repete, meus queridos. Vai se repetir tudo. E ainda para a profeta, aqui olha o que ela escreveu. Testemunho Seleto, volume 3, 237.2. Repete a mensagem. Foram as palavras a mim dirigidas nessa ocasião. Muitas ocasiões. Diz ao meu povo que repita a mensagem. 3 vezes foi dada para ela. Quando as mensagens dos 3 anjos se tornarem preeminentes perante o mundo novamente. Então, as 3 mensagens serão pregadas novamente. Não estava sendo pregada no tempo deles, não, dos pioneiros. O anjo de Apocalipse 18.1 se une na proclamação do segundo anjo. Esta é a mesma mensagem que foi dada pelo segundo anjo em 1844. Meus irmãos, não adianta dizer, não, essas mensagens já foi dada, ninguém vai precisar sair das igrejas, porque a mensagem do segundo anjo é sai dela, povo meu. E as 3 mensagens iam ser pregadas novamente. Aqui a profeta está escrevendo o livro Mensagem Escolhida, 118.1. Então, não estava sendo pregado no tempo dela, tá? Ela ia ser pregada novamente. Agora ela fala ainda nesse livro Testemunho Seleto 3.5. O capítulo 14 do Apocalipse deve repetir-se, fazer soar a primeira e a segunda e terceira mensagem angélica. Ela de novo está dizendo que as 3 mensagens devem repetir. Agora, como é que repete? Só falando assim, temei a Deus? Foi isso que aconteceu em 1844? Toda a história que nós sabemos de lá, que não precisa falar, que todo mundo já sabe isso de cor e salteado? Foi só dizendo assim, sai dela, povo meu, e ninguém saiu das igrejas? Foi só dizendo, ó, que Jesus está voltando tal data? Ou ele só dizia assim, temei a Deus? Ou foi com uma data? Lógico que foi com uma data, né, meus queridos? Lógico que o povo saiu das igrejas. Lógico que eles entenderam as mensagens e isso teve uma ação. E hoje vai precisar dessa ação novamente. A mensagem da queda de Babilônia, conforme é dada pelo segundo anjo, é repetida com a menção adicional da corrupção que tem entrado nas igrejas desde 1844. Vai ter que acontecer de novo. E qual igreja? Qual igreja? É isso que nós vamos continuar estudando nessa série de estudo para entender de qual igrejas que nós temos que sair e vamos para onde? Que muitos devem estar perguntando. Aqui diz assim, esse último que eu li está em História da Redenção 399.2. Agora eu vou ler Primeiros Escritos 50.3. Começou a forte sacudidura e o anjo disse: acha que alguém será forçado a fazer sacrifício? Não. Absolutamente deverá ser uma oferta voluntária. Vi então que os juízos de Todo-Poderoso estavam para vir rapidamente. Roguei ao anjo que falasse ao povo na sua linguagem. Disse ele: todos os trovão e relâmpago do Monte Sinai não moveriam aqueles que não há de mover-se, pelas claras verdades da palavra de Deus. Poucos despertaria a mensagem, e poucos despertaria com a mensagem de um anjo. Então, quem não é para despertar, não adianta, posso dar aqui multidão de estudo, ele não vai crer, não vai aceitar, e quando ele vê, o tempo de graça passou. Isso está escrito em Primeiros Escritos 50.3. Agora, grande conflito 341.4. Ninguém necessita estar em treva no que respeita àquilo que está para vir sobre a terra.
Amós também já disse que o seu servo seria revelado toda a verdade, que nada ia acontecer sem avisar, né? Ainda no livro Testemunho Seleto 2, segundo volume, 374.1. Nas mensagens de Deus proclamadas pela igreja remanescente, estão encerrado mistério. Olha aqui Apocalipse, ó. 10, versículo 7. Olha os mistérios. Vai ser revelado por remanescente, que os próprios anjos desejaram penetrar, e que os profetas, reis, homens justos de todos os tempos, desejaram compreender. Os profetas vaticinaram acerca dessas coisas e diligenciaram compreender o que havia predito. Eles escreviam e não sabiam, né? Mas não tiveram esse privilégio. Anelaram ver o que estamos vendo e ouviram e não ouviram. Mas não puderam sabê-lo-ão quando Cristo vier pela segunda vez. Ninguém soube essas mensagens que ficou para o remanescente agora, né? Então, grandes verdades que não foram ouvidas nem contempladas desde o dia de Pentecostes resplandecerão da palavra de Deus em sua pureza original. Então, que Deus nos ajude, nos abençoe, nos compreender essas mensagens. Eu vou deixar aqui a apostila, que todo mundo possa estar lendo, pode estar conferindo os textos. E essa série de estudos vai continuar. Que Deus nos dê a sua graça para nós compreender todo o estudo que eu vou estar postando aqui. Que Deus abençoe, nos dê a sua graça, que nos dê o seu Espírito Santo para compreender essas mensagens. Que Deus abençoe, que a paz de Cristo reine em cada coração.